3 técnicos de enfermagem de um hospital particular foram presos. Eles são suspeitos de provocar a morte de 3 pacientes que estavam internados na UTI, inclusive em um deles utilizando desinfetante na veia do paciente. As prisões aconteceram em etapas diferentes, segundo a Polícia Civil. Na primeira leva, 2 funcionários técnicos em enfermagem ligados ao hospital foram presos no último dia 11, decretada a prisão temporária. Já na última quinta-feira, dia 15, um terceiro funcionário, uma técnica de enfermagem, também foi presa, suspeita de fazer parte do esquema. Ainda não se sabe o que motivou ao grupo a agir com essas mortes, nem quais seriam os ganhos. Mas, segundo a Polícia Civil, foi tudo feito de forma deliberada. Vamos ouvir um pouquinho os detalhes dessa operação com o delegado responsável pelas investigações. O técnico de enfermagem ele acabou confessando após ver os vídeos. Antes de ver o vídeo, ele negou qualquer tipo de conduta, mas o vídeo demonstra de forma cabal a ação deles. E ele confirmou a ação praticada. Existem elementos convincentes de que o técnico de enfermagem ele se passou pelo médico, ele entrou no sistema que estava aberto, no sistema que faz a prescrição dos medicamentos no hospital, por 2 vezes, e se passando pelos médicos, ele prescreveu esse medicamento. Ele também foi até a farmácia, buscou os medicamentos, ele preparou os medicamentos, ele escondeu os medicamentos no jaleco e ele aplicou esses medicamentos na veia dos pacientes. E eles também aguardavam a reação desses pacientes, porque esse medicamento, uma vez injetado diretamente na veia, o que não deve ser feito, provoca parada cardíaca. Em poucos segundos depois da aplicação, esses pacientes apresentavam parada cardíaca. E esse técnico ainda realizava massagem cardíaca, tentando salvar o paciente que ele tinha aplicado a medicação, tentando matar. Inclusive, em um dos casos, quando esse medicamento acabou, ele não teve acesso mais a esse medicamento, ele pegou o desinfetante que estava no leito e por mais de 10 vezes, através de uma injeção na veia, aplicou sobre esse paciente, o que causou também a morte. Ele tentava salvar o paciente, ele tentava fazer uma manobra cardíaca, tentando salvar o paciente, porque os outros integrantes da equipe estavam no quarto nesse momento. Após diversas paradas cardíacas, houve a suposta aplicação de um desinfetante e depois dessa aplicação, que foi inclusive mais de uma ocasião, o paciente acabou evoluindo para óbito. A conduta dessas técnicas de enfermagem, elas foram negligentes. Elas sabiam qual era a substância que ele estava usando, tanto no medicamento quanto no desinfetante. Elas sabiam que a aplicação direta na veia daqueles produtos poderia causar a morte e mesmo assim elas não interviram e não fizeram nada. Elas estavam nos leitos dessas pessoas, elas viram, nas filmagens elas demonstram que elas ficavam olhando a porta para ver se os terceiros não entravam. Eles aplicaram de uma forma irregular, não controlada, de uma forma inadequada, então eles com certeza sabiam dos efeitos potenciais dessa medicação. Mas o hospital, assim que detectou, através da comissão de óbito, assim que eles analisaram as câmeras e os prontuários, eles imediatamente rechaçaram a conduta dessas pessoas e procuraram a polícia denunciando o que havia acontecido nesse hospital particular. Eles trabalharam cerca de 5 anos em hospitais diversos, em hospitais privados e hospitais públicos. Então vai ser feito um levantamento das pessoas que faleceram com as mesmas características desses homicídios. Assim que o hospital desconfiou que aquelas mortes poderiam ter sido provocadas, o hospital demitiu essas pessoas. Inclusive, um deles, que é o técnico, já estava trabalhando numa UTI infantil de um hospital em Taguatinga, particular. A pena para esses crimes, para cada um deles, é de 12 a 30 anos.
Pois é, e esses 3 técnicos aí de enfermagem, pode atualizar pra gente aí, porque tem o nome dele aqui na tela. Ela é a Mireille, na verdade a vítima, né? Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, esse aí que você tá vendo na tela. Pode frisar um pouquinho aí, Gabriel. Ele é o Marcos Raimundo Fernandes, de 33 anos. Esse aí é o Marcos Raimundo Fernandes, de 33 anos. Já a idosa de 75 anos, que aparece ali no comecinho, depois no clipe, essa aí é a Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. A terceira vítima também desses funcionários aí é o João Clemente Pereira, um idoso de 63 anos. Nós também temos a nota do Hospital Anchieta, que diz que colabora com a Justiça e adota rígidos protocolos de segurança e que os suspeitos foram presos e vão responder agora por homicídio qualificado. E é claro que a gente vai seguir acompanhando.